Senhor presidente do Congresso Nacional e PMDBista José Sarney, ministros Garibaldi Alves e Moreira Franco, vice-governador Tadeu Filipelli, líder Renan, prezado amigo presidente do PMDB, Valdir Raupp, PMDBistas que estão no plenário, senhoras e senhores, eu pedi ao presidente Sarney que me desse inicialmente a palavra, porque pelo menos às 12 horas tem que deixar este plenário, mas eu quero registrar para os velhos PMDBistas que estão aqui, velhos e novos PMDBistas, algumas obviedades. E obviedades que vêm sendo repetidas ao longo do tempo, mas que convém que sejam repetidas, porque é assim que se constrói uma tradição partidária. O PMDB hoje comemora 46 anos e vejo aqui figuras que ingressaram no PMDB até antes da minha entrada. Eu que tenho 32 anos de PMDB quando iniciei minha militância partidária. E, para dizer obviedades, não é possível deixar de relembrar o que o PMDB, ou antes do PMDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, fez pelo Brasil, quando restaurou os critérios democratizantes no nosso país. Nós devemos sempre recordar este fato, porque o PMDB de hoje é o PMDB que se ancora nas suas tradições do passado e que faz muito também no presente pelo país, projetando o futuro grandioso do partido e do Brasil. Dizer, portanto, que o PMDB restaurou a democracia no país nos faz lembrar e evocar sempre a figura grandiosa, exponencial, do doutor Ulisses Guimarães, que foi o grande condutor, não só sob o foco político, mas também sob o foco jurídico, porque eu me recordo, na minha primeira legislatura, quando eleito deputado federal em 86, 87, presidente da República, o presidente Zé Sarney, em substituição a um grande brasileiro, que foi Tancredo Neves, também do PMDB e eleito pelo PMDB, eu me recordo que, com o apoio do presidente Sarney, que teve esta capacidade extraordinária de motivar e mobilizar o país para que um novo Estado brasileiro fosse criado. E foi desta conjugação do Poder Executivo presidido, na época, pelo presidente José Sarney e pelo presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, portanto, numa conjugação harmoniosa, como convém, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que nasceu o novo Estado brasileiro de 5 de outubro de 1988. E foi precisamente fruto desta conjugação de esforços, e especialmente a combatividade do Dr. Ulisses Guimarães, que levou à produção deste Estado brasileiro, ao lado do então senador e hoje deputado Mauro Benevides, que era o primeiro vice-presidente da Assembleia Constituinte. E este esforço do doutor Ulisses era um esforço que eu diria sobre ser político e intelectual, mas quase um esforço físico. Quantas e quantas vezes, senador e deputado e ex-presidente do Congresso, Mauro Benevides, quantas e quantas vezes o doutor Ulisses começava os trabalhos às 9 horas da manhã e nos convocava até 2, 3 horas da manhã. E no chamado esforço concentrado,
Quantas e quantas vezes passamos agradavelmente os finais de semana aqui em Brasília, já que tínhamos todos a consciência de que estávamos construindo um novo Estado brasileiro. E àquela época, na Constituinte, nós tínhamos a grande maioria de deputados e senadores. Eram mais de 300 deputados e senadores que tinham assento na Assembleia que iria formatar o novo Estado brasileiro. Convém, meus senhores e minhas senhoras, recordar estes fatos para que eles não se percam no tempo. Há uma memória que deve ser permanentemente recuperada. Mas, ao fazê-lo, também não podemos deixar de registrar, presidente Raupp, aquilo que o PMDB fez ao longo do tempo, porque esta foi a sua primeira tarefa, mas a tarefa sequencial foi promover o desenvolvimento do país. E recordam-se quantos governadores foram eleitos, quantos membros sempre tivemos no Poder Legislativo, sempre em busca da tese do desenvolvimento do país. Desenvolvimento que alcançou seu ápice, seu apogeu, precisamente nesses últimos anos, depois da Assembleia Constituinte. A própria redenção social, assim denomino a ascensão social, que se deu no país nos últimos tempos, foi fruto do apoio incontestável que o PMDB sempre emprestou a estas teses. E como nós estamos em período de eleições municipais, e sei o quanto o vice-governador Filipelli, sei o quanto o presidente Raupp, o Eliseu Padilha, na Fundação Ulisses Guimarães, e tantos companheiros têm feito, vice-governador Jackson Barreto, eu vejo quanto os nossos companheiros têm feito para fazer a presença sempre forte do PMDB nos municípios, porque também me recordo, com muito agrado, das caravanas que o falecido Orestes Quercia fazia pelos municípios de São Paulo e do Brasil. Portanto, o municipalismo sempre foi uma das marcas fundamentais do PMDB. E para registrar os tempos em que o governador Franco Montoro integrava o PMDB, ele costumava utilizar uma frase que era de muitos, segundo o qual, se o município vai bem, o Estado-membro cresce e o país se desenvolve, porque tudo, afinal, começa no município. A velha frase, o cidadão não mora na União nem nos estados, mora nos municípios. É uma repetição que também merece ser dita em homenagem ao PMDB, porque depois da democratização, o PMDB dedicou-se a uma luta municipalista que ganhou grande significado jurídico na Constituição de 1988. A participação dos municípios no bolo tributário, ao depois talvez reduzida, mas a participação no bolo tributário que se deu aos municípios em 1988 foi fruto desta preponderância numérica e desta atividade político-jurídica, político-administrativa do PMDB, sempre com apoio do então presidente da República, senador José Sarney. De modo que, ao comemorar os 46 anos de lutas democráticas, como está dito aqui, porque, afinal, a regra, todo poder emana do povo em seu nome é exercida, muitas vezes é literalmente colocada na Constituição, mas formalmente não aplicada no dia a dia, no cotidiano da vida brasileira, fazendo sempre uma diferença muito grande entre a Constituição real, o que se passa no país, e a Constituição formal, ou seja, aquilo que está escrito no texto constitucional. Pois muito bem, o PMDB, ao comemorar os 46 anos de lutas democráticas, o faz com muita tranquilidade, porque na sua atuação, ao longo do tempo, faz prevalecer a ideia esculpida no texto de que o poder não é nosso, mas o poder é do povo.
Esta tem sido a regra fundamental que mobiliza a força motriz, a força movimentadora do PMDB. E, portanto, eu, que tanto devo ao partido, convenhamos, eu ocupei alguns cargos de relevância no PMDB e fora do PMDB, como ocupo hoje grandiosamente, penso eu, grandiosamente em face do governo Dilma Rousseff, ao lado da presidente Dilma, eu tenho a satisfação de participar do governo, ou seja, o PMDB está no governo, e estas atuações todas eu devo ao PMDB, porque sempre recebi dele um apoio extraordinário. E sempre me agradou muito uma ideia que muitas vezes preocupa alguns, que veem o mundo por uma ótica menor, esta chamada divergência interna do partido. É interessante que as divergências internas do partido sempre foram, senador Jucá, sempre foram também a força mobilizadora do PMDB. As divergências, senador Eunício, nunca nos deixaram numa posição inferior, ao contrário, sempre nos fizeram crescer, porque se nós prestigiamos a democracia fora do partido, haveremos de prestigiá-la internamente, e é o que os nossos dirigentes têm feito ao longo do tempo. Portanto, presidente Sarney, agradecendo a concessão da palavra, eu quero, mais uma vez, que o aplauso vibrante dos senhores e das senhoras seja para comemorar os 46 anos de lutas democráticas do nosso PMDB. Muito obrigado.